Olá a todos. Quero, através dessa apresentação, mostrar a vocês um dos usos que a gente pode fazer de algumas ferramentas, como A3, como 5W2H e etc. Começando aqui no A3, eu estou usando um exemplo aqui de um objetivo que não foi alcançado, não foi atingido. Então o título seria o objetivo chamado melhorar o fill rate não foi atingido, o objetivo ficou fora da meta. Essas ferramentas não se aplicam só para produto que estava não conforme, que estava com problema, ou uma não conformidade aberta numa auditoria que resultou em usar as ferramentas, ou um projeto, etc. Também serve para objetivos fora da meta. Aquele objetivo fill rate é o que mede a necessidade do cliente ter uma peça ou um serviço atendido e alcançado logo de início, na primeira tentativa. Se não é, o fill rate cai e aí gera insatisfação das partes envolvidas, partes interessadas. E foi evidenciado num exemplo aqui, um exemplo fictício, que o objetivo está fora da meta por longos períodos de medição. Então, um exemplo aqui, a gente vê que durante vários meses ele está abaixo da meta e com tendência negativa, inclusive. Então, foi o item 1 do relatório A3, é usado justamente para evidenciar, para estratificar, para mostrar os dados que vai ser trabalhado. Aí na parte 2 do A3, se junta uma equipe, de preferência com todos os processos envolvidos no evento. Se define uma condição inicial e do problema. Então aqui foi escrito o seguinte: identificado em reuniões de comitês da qualidade e auditorias que o indicador de desempenho apresenta a meta não sendo alcançada para o objetivo melhorar o fill rate, impactando diversas partes interessadas do sistema de gestão. Qual é a condição-alvo, ou seja, qual é o objetivo de se melhorar isso? Esse problema sumindo, através das nossas ações, qual é o alvo? Fazer com que o objetivo atinja os 95% da meta, então não é melhorar a meta, porque a meta não está nem sendo alcançada, até o final de julho de 2021, assegurando a satisfação das partes interessadas. Quais são as partes interessadas no fill rate? O cliente, concessionários que precisam das peças para repor o seu estoque, os comerciais para faturar na venda das peças e a própria alta direção. Aí, com essa equipe reunida, de preferência o mais pessoas possíveis, a gente faz um brainstorming, que é o item 5, identificação de causas potenciais. Então está lá, alto índice de importados, então tem muita peça importada, eficiência no processo de reunião S&OP, entradas, saídas, registros, etc. A S&OP é uma ferramenta para aglutinar vários processos, como comerciais, como planejamento, como produção, etc., para fazer o planejamento baseado em informações, dados concretos, que normalmente vêm dos comerciais. Então cada comercial tem um planejamento para vender X peças na sua área de atuação e vai passar isso para o planejamento, passar para a produção, para ter uma melhor organização, um melhor planejamento das tarefas. Lead time dos fornecedores, falta de programação por parte dos concessionários, visibilidade dos mercados em relação ao que vão comprar, então os comerciais não têm uma visibilidade boa daquela região dele, o quanto ele vai vender e qual tipo de peça ou equipamento ele vai vender. Pendências comerciais com fornecedores e vai por aí fora. Então aqui é um exemplo de quantas causas potenciais num brainstorming, numa reunião em equipe, que se pode levantar. Em seguida, com essas causas potenciais, nós vamos usar uma análise de causas e confirmação das causas raiz, aplicando Ishikawa, que é a espinha de peixe, e uma ferramenta 5 porquês. Usar 5 perguntas para chegar no último porquê a gente ter uma causa. Então aqui a gente clica no hiperlink para ir para lá, sai do relatório de A13 e vai para a ferramenta específica. Aqui é um exemplo que eu criei, tá? Pode ser feito de outra maneira, mas usando essas ferramentas. Então aqui no 5W1H, são os 5 porquês e um como, a gente faz a primeira pergunta: o que é que aconteceu? Qual foi o problema? Em que produto, máquina ou material? Identificado que o objetivo estratégico melhorar o fill rate não atinge a meta. Quando que isso ocorre?
quando o problema aconteceu, em que momento da operação, em que ponto do processo, em que data, em que turno. Desde o segundo semestre de 2020, que evidencia isso. Onde você viu o problema? Onde no material ou no equipamento especificamente você detectou o problema? Então, esse 5W1H pode ser aplicado em vários problemas. O problema foi detectado em diversas leituras do indicador de desempenho do objetivo, via reuniões do Comitê de Qualidade e em auditorias, tanto internas como de certificação. Quem afeta esse problema? É um problema individual ou de várias pessoas? Nesse exemplo, é só nesse indicador, só nesse objetivo do fill rate que a gente está percebendo problema de não se atingir a meta ou com tendência negativa, ou nós temos vários indicadores de desempenho com o mesmo problema, que aí já evidencia um problema sistêmico da empresa. De que forma? Qual a tendência? Acontece aleatoriamente ou é uma sequência? A meta não é alcançada em todos os meses do período, impactando o atingimento do objetivo e atendimento às partes interessadas. Então é num período longo. De que forma? Como? Qual é o estado do equipamento, do processo? Há quanto tempo o problema ocorre? Qual a sua frequência? Aqui é um pouquinho mais detalhado. Através da análise crítica do indicador de desempenho, se evidencia que o objetivo não está sendo alcançado por um longo período, meta não sendo alcançada durante 6 meses consecutivos. Aí com essas respostas do que, quando, onde, quem, etc., nós tínhamos a descrição do problema, não atingimento da meta, e agora a gente faz uma reformulação dessa descrição desse problema, para ficar mais detalhado e aproveitando essas informações do 5W1H. Então, identificado em reuniões de comitês de qualidade e auditorias, o indicador de desempenho apresenta a meta não sendo alcançada para o objetivo melhorar o fill rate, impactando diversas partes interessadas no sistema de gestão por um período de 6 meses. Então, agora nós temos o problema melhor descrito. Aí nós vamos para o Ishikawa, a espinha de peixe. Então a gente pega tudo aquilo que foi levantado no brainstorming com a equipe e distribui através dos M's, através de método, mão de obra, material e máquinas. Então aqui a gente tem o efeito e as causas. As causas podem ser por método, por mão de obra, por material ou por máquinas. Então aqui é bem evidente onde que a gente tem que atacar. A gente tem que atacar as causas, não o efeito. Então o efeito vai se repetir. Então aqui é o que foi descrito lá, com maior detalhe, identificado em reuniões de comitê, etc. Aí nós pegamos todos os itens do brainstorming e distribuímos eles de acordo com cada M. Então aqui, por exemplo, no método nós temos deficiência no processo de reunião da SNOP. Nós temos falta de procedimento padronizando pendências comerciais, comunicação, empresa, fornecedores deficiente para visualizar o forecast de cada um, tanto da empresa como do fornecedor. Avaliação de performance de fornecedores e ações subsequentes deficientes, ou seja, nós não avaliamos direito a performance dos nossos fornecedores e eles começam a impactar a entrega do produto. Falta de programação, aí o que acontece quando falta o produto? O cliente vai pegar o produto e não tem o produto na prateleira, aí o fill rate despenca. Falta de programação por parte dos concessionários, etc. Então, no exemplo de máquinas, canal de comunicação empresa, fornecedores deficiente para visualizarem o forecast. Aqui em cima, forecast era o processo, comunicação. Aqui é a ferramenta, é o canal de comunicação. Aqui no material, long lead time de fornecedores. Então o material chega atrasado por causa do lead time do fornecedor ser muito longo. Alto índice de importados, peças bloqueadas na qualidade, no recebimento e assim por diante. Aí, junto com a equipe, a gente seleciona aqueles que são mais importantes. São realmente a causa. Pode-se atacar todos? Pode, só que é desperdício, pensamento lean. Então, a equipe seleciona os que são mais importantes, que se acha que são causas fundamentais, e aí vai-se para os 5 porquês. Cada uma daquelas aqui do 4M veio para cá para os 5 porquês. Vamos perguntar: desenho SNOP deficiente. Não há claras e registradas entradas e saídas da reunião da SNOP.
Então, o SNOP, ele é fundamentalmente é uma reunião com todos os envolvidos periodicamente, a cada mês, onde tem entradas para eles fazerem a reunião, fazerem o planejamento, e as saídas que seria o planejamento de compras, ou de produção, ou de matéria-prima, etc. Então, nesse exemplo, não há claras e registradas entradas para discussão e as saídas, com o que saiu daquela reunião. Normalmente, inclusive, essa reunião é feita com alguém da alta direção. Segundo porquê? Por que não há claras e registradas entradas e saídas? Porque o processo SNOP é relativamente novo na empresa e não está ainda estruturado. Por quê? Porque falta um procedimento definindo entradas, saídas, atas de reunião, planos de ação, responsáveis, etc. Poderíamos continuar forçando mais os porquês, fazendo o quarto porquê, o quinto porquê, mas a equipe chegou à conclusão que por aqui já é o suficiente, já tem a ação boa para ser feita aqui. Segundo, deficiente alinhamento do comercial com o processo SNOP. Por quê? Porque dados de vendas são não aproveitados eficientemente. Ou seja, o que cada comercial tem na sua região não está sendo passado e integrado para ser tratado pela empresa. Por que esses dados de vendas não são aproveitados? A informação emitida ou disponível no comercial não é levada em conta ou pouco levada em conta como entrada após SNOP. Por que isso não acontece? Por falta de um procedimento definindo entradas, saídas, atas de reunião, planos de ação, responsáveis, etc. E ainda podemos ir com mais um porquê. Esse terceiro porquê é igual ao de cima, mas o foco é outro. São os envolvidos que não consideram como entrada da reunião do SNOP a previsão de vendas, inclusive sem registros de saída do mesmo pelo SNOP. Ou seja, a previsão de vendas que é feita por região, por cada comercial, não é aglutinada e não faz parte do processo SNOP, da reunião. Ou seja, o planejamento não vai ser feito adequadamente. Outro exemplo, do brainstorming que veio aqui para os 5 porquês. Avaliação de performance de fornecedores e ações subsequentes deficientes. Por que isso? A índice de entrega de grande parte dos fornecedores está abaixo da meta de 80 pontos no período. Por quê? Deficiente ataque aos causais gerados de baixa eficiência do atendimento pelos fornecedores. Ou seja, nós sabemos que o fornecedor está abaixo, mas não estamos atacando as causas. Ou seja, acionando o fornecedor através de um relatório de não conformidade, por exemplo, pedindo formato 8D, pedindo para que o fornecedor ache as causas e ações corretivas e nos informe. E por isso nós não estamos tendo controle sobre o índice de entrega. Por quê? Falta de identificação dos causais pertencentes à empresa e aos pertencentes aos fornecedores. Então, nós nem sabemos quais são as nossas causas que interferem no fornecedor. Nós temos um lead time acertado com o fornecedor e a gente pede antes, impactando a entrega. Então, é culpa nossa, não é culpa do fornecedor, e vai por aí fora. E falta de rotina para avaliar os fornecedores piores e causais, empresa e fornecedores. Ou seja, nós não temos uma rotina, um processo robusto que trabalhe essa avaliação dos fornecedores e trabalhe a identificação das causas, tanto nossas como dos fornecedores. E assim por diante. Então, todos os porquês últimos aqui que estão em amarelo foram aqueles que a equipe acha que já é a causa raiz para ser trabalhada. Com essas causas raiz, nós vamos entrar na ferramenta seguinte, que é o 5W2H. Então é o que, quem vai fazer, quando tem que fazer, que é o prazo final, o porquê, como, o quanto custaria isso e o status, como é que está em andamento essas ações. Então, no primeiro exemplo, falta de um procedimento definindo entradas, saídas, atas de reunião, planos de ação, responsáveis, etc. Qual é a ação? Elaboração de um procedimento padronizado para o processo SNOP. Quem que vai fazer isso? O gestor do planejamento, que é o dono do SNOP, por exemplo, depende da empresa. Quando? Data tal, por quê? Padronizar o processo SNOP, atender o objetivo de melhorar o planejamento de compras, ou seja, implantando o SNOP, vai estar melhorando o atendimento ao lead time, atendimento ao fill rate, que é o que originou essa ferramenta, e ao mesmo tempo melhora o planejamento de compras, que é a assertividade do planejamento, que é um indicador do planejamento.
Como que é feito isso? Elaborando um procedimento incluindo o fluxo do processo, entradas, datas necessárias para as entradas, saídas, atas necessárias, ações a serem tomadas para garantir as saídas, responsáveis, etc. Que é um procedimento que a gente chama aqui de procedimento 1. Quanto vai custar isso? 2 homem-hora para elaborar o procedimento completo e vai custar X reais. E assim por diante. Para cada um dos itens do brainstorming que entraram para dentro do 4M, da espinha de peixe, entraram nos 5 porquês e os 5 porquês originaram algumas causas raízes, essas causas raízes vêm para aqui para ser implantada a ação corretiva. Voltando ao A3, então aqui esse item 6 foi tudo que nós acabamos de ver. O 7, aqui é o 5W2H, que nós acabamos de ver, onde tem as ações, onde tem o custo e etc. E depois, no item 8, a gente vai ver métricas e ou evidências da eficácia das ações corretivas. Então, depois de um tempo, definido lá no 5W2H, os prazos, nós vamos verificar. Nesse exemplo, a gente estava com os indicadores fora e vemos que aqui, de junho de 2021 para frente, já começou com tendência positiva. E um deles, inclusive, já em agosto já foi para cima, para dentro da meta. Já está na meta. Ou seja, evidenciar aqui claramente que as ações aplicadas foram eficazes. Depois as ações de follow-up para a conclusão deste A3, ou seja, agora nós vamos encerrar o A3. Implementar rotineiramente o uso desta ferramenta, envolvendo o não atendimento aos objetivos estratégicos, ou seja, o gestor da qualidade vai fazer todo um treinamento em cima dos indicadores, em cima do comprometimento com o indicador e etc. Treinar esta ferramenta obtendo comprometimento de toda a alta gestão. Então, basicamente, é a divulgação da ferramenta para que todos os gestores usem essa ferramenta A3 junto com os complementos toda vez que o seu indicador estiver fora da meta ou com tendência negativa. Aí ele aplica o A3 e é um mini projetinho para voltar para a meta e tornar o objetivo alcançável e a empresa sustentável. Afinal, são os objetivos estratégicos da empresa. Então, basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês, troca de conhecimento. Espero que ajude no dia a dia dentro das nossas empresas. Se precisarem de algum auxílio, é só nos contatar. Um grande abraço a todos.